E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver algumas novidades sobre a escalação que o técnico Álvaro Pacheco pode colocar em campo na partida contra o Flamengo. O Vasco está com a semana livre para treinar, é a primeira semana de trabalhos de fato do técnico Álvaro Pacheco. É muito pouco tempo para ele colocar a intensidade que ele quer no time do Vasco, o posicionamento que ele quer no jogadores do Vasco, para ele ver quais jogadores serão os preferidos dele para estar no time titular. Então ainda é um Vasco assim que o Álvaro Pacheco está conhecendo no dia a dia, os jogadores, a forma no qual cada um se encaixará melhor no time, o que ele pode extrair de melhor dos jogadores do Vasco, qual será a melhor formação para ele utilizar para esses jogadores que o Vasco tem no momento. Tudo isso ele vem trabalhando com certeza essa semana, claro, muito na base da conversa, muito na base ainda de conhecer os jogadores e dos jogadores conhecerem a sua filosofia de jogo, que é o mais importante, pelo que preza mais o Álvaro Pacheco, como ele quer que o time se comporte dentro de campo. Isso tudo está sendo passado aos poucos para os jogadores, e esse será o primeiro teste do Álvaro Pacheco, digamos que assim já é um teste de fogo, né, cara? Um clássico contra o maior rival do Vasco, o Flamengo. E ainda depois, para completar, na sequência, ele tem simplesmente um Palmeiras e um Cruzeiro. Então é uma sequência de jogos complicados para o Vasco, mas o Vasco pode sair muito bem dessa sequência de jogos, pode sair grande de fato na competição. Imagina o Vasco consegue aí bons resultados contra Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro em sequência. Aí já daria um ânimo diferente para o time cruzmaltino. E vamos ver qual é o primeiro esboço de time titular que o Álvaro Pacheco está montando no Vasco nesse momento. Beleza? Vamos falar também sobre Felipe Coutinho, que já está com acordo praticamente pronto com o Vasco. Falta apenas ali ele acertar a rescisão contratual com Aston Villa para assinar o contrato com o Vasco, que já está ali pronto, só para ele, ó, assinar com a caneta. Beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco, de WhatsApp, para esse vídeo chegar ao maior número de torcedores possíveis. 2024 já começou há muito tempo, já estamos indo para o mês 6, já estamos indo para o meio do ano. E com certeza, quando o ano virou, você prometeu para si mesmo que faria uma renda extra, que ganharia mais dinheiro. Não tô te falando de você ficar rico, milionário, mas ganhar ali pelo menos um pouquinho a mais no mês, que já vai te ajudar para pagar as contas, ficar um pouco mais tranquilo. E você muitas vezes até quer ganhar esse dinheiro, mas não sabe como, não tem um direcionamento para fazer essa renda extra. Então hoje eu te apresento aqui um método de você ganhar dinheiro trabalhando de casa, utilizando apenas o seu celular. Não é nada simples, você vai ter que se dedicar para conseguir isso, mas se você tem interesse, cara, clica no primeiro link aqui do comentário fixado, fale diretamente com o Thiago Gomes, que ele vai te explicar, e aí você vai ver se esse negócio é ou não para você, beleza? Bora pro vídeo. Então, galera, para começar a falar sobre a montagem que o Álvaro Pacheco vem fazendo do time do Vasco, temos que destacar as grandes novidades que podem aparecer no time titular que ele vem treinando. A primeira grande novidade é o João Vitor jogando como zagueiro. O João Vitor é zagueiro de origem, quebrou um galho nessas últimas rodadas como lateral direito, após uma boa atuação dele na lateral direita no jogo contra o Atlético Paranaense. Ele se torna o lateral direito do Vasco, porque o Paulo Henrique estava muito assim, tipo, muito mal mesmo. O Puma já vivia um tempo que não era utilizado pelos treinadores do Vasco, até pelo fato do Puma ser um jogador que estava marcando muito mole, um jogador moroso na marcação. Ele perdeu muito espaço com o Ramon Dias, e nesses últimos jogos até ele vem ganhando alguma minutagem, vem entrando novamente nas partidas. Então o João Vitor deve ser zagueiro nesse jogo do Vasco contra o Flamengo, vem treinando como zagueiro, que é a sua posição de origem. João Vitor tem como destaque na zaga a sua boa velocidade para recuperação em jogadas, a sua boa saída de bola, ser um zagueiro corajoso com a bola nos pés, um zagueiro que pode construir jogadas para o time do Vasco, um zagueiro de características totalmente diferentes das do Maicon. O Maicon é um zagueiro mais lentão, mais pesadão, já mais velho do que o João Vitor. O João Vitor traz um ar mais de juventude para a zaga do Vasco, velocidade, e traz também um pouco mais de refino técnico. É um zagueiro que o Vasco fez um investimento grande, então o João Vitor tem que jogar, e o Álvaro Pacheco vem sinalizando nesses treinamentos do Vasco durante a semana que vai colocar o João Vitor como zagueiro e não mais como lateral direito.
quem deve assumir essa vaga de lateral direito para o Clássico dos Milhões, o Clássico contra o Flamengo, é o Puma Rodrigues. E aqui, cara, e essa é uma informação que deixa alguns torcedores do Vasco preocupados e deixa outros torcedores do Vasco animados. Porque o Puma, cara, ele te dá duas coisas. Ele te dá um bom apoio, é um lateral que sobe bem, eu acho que o Puma tem um bom apoio na parte ofensiva, é um cara bom para dar assistências, é um jogador bom para atacar o último terço do adversário. O problema do Puma é a recomposição. Esse é o grande problema do Puma Rodrigues. Parece assim, tem vezes assim no jogo, você vê o Puma em marcha lenta, dá vontade de dar um tapa na cara dele e falar: acorda, cara, acorda, tu tá jogando no Vasco. Essa é a vontade que dá em alguns momentos na partida, quando ele tá marcando, quando ele parece que vai meio que mole, cara, sabe? Não vai firme na jogada como tem que ser um jogador que quer atuar como titular do Vasco, ainda mais um clássico desse contra o Flamengo. E o Álvaro Pacheco é um técnico que cobra intensidade o tempo todo. Então pode ter certeza que ele vai cobrar isso do Puma. Puma, se você quiser jogar como titular, beleza, tem que ter a intensidade necessária para isso. O Puma é um cara que você olhando assim fisicamente, mano, ele tem uma boa estrutura física para ter mais pegada. Não é um cara fraco, não é um cara magrinho, algo do tipo. Não, um jogador até com uma boa força. E ele precisa fazer isso valer dentro de campo. Tem que saber o momento, claro, de você atacar, de você ter uma recomposição treinada para quando ele for subir para o ataque, mas de na hora de marcar, quando eu falo marcar, é no duelo um contra o ponto adversário, de você não ser mole na marcação, de você ser firme, duro na marcação. Não ceder espaços, de vender os espaços caro para o adversário. Saber, às vezes, até o momento de fazer a falta, mas não ser mole na marcação. Então o Puma vem agradando o Álvaro Pacheco, larga na frente para ser o lateral direito titular do Vasco e provavelmente ele será o titular contra o Flamengo. E aí vamos ter Puma Rodrigues de volta ao time titular do Vasco depois de muito tempo e João Vitor jogando como zagueiro no Vasco também titular depois de muito tempo. Essas são as duas grandes novidades no time do Vasco no momento, que vem sendo treinado pelo Álvaro Pacheco. Ele vem comandando o Vasco dessa maneira, cara, com o Puma agradando ele e o João Vitor agradando ele na zaga. E aí, obviamente, o Léo Jardim vai ser o goleiro titular do Vasco. O Léo deve ser o zagueiro pelo lado esquerdo também titular do Vasco. Se ele for jogar com a linha de 4 atrás, que eu acho que é isso que ele vai fazer para esse primeiro momento. Porque, cara, você mudaram a estrutura toda do time. Você, para jogar com 3 zagueiros no Vasco, você teria que jogar com João Vitor, Maicon e Léo. E aí você teria que sacar um jogador da frente, ou David ou Adson. Eu não faria isso. Eu iria no esquema que estava razoavelmente dando certo para o Vasco, tentaria consertar um pouco mais a pegada no meio de campo e a recomposição pelos lados do campo também. Por exemplo, na hora de marcar, o Vasco fechar num 4-4-2 já seria melhor. Jogar com 3 zagueiros, você pode chamar muito o Flamengo para o seu campo. Pode ser que isso aconteça. Então eu acho que o Álvaro deve manter o Léo na zaga com o João Vitor, vai colocar o Puma na lateral direita, ganhando essa vaga titular, ganhando essa oportunidade novamente. E aí o Lucas Piton pelo lado esquerdo também da zaga do Vasco, né? Lá sendo lateral esquerdo do Vasco, você teria uma linha de zaga com Puma, João Vitor, Léo e Piton. Uma linha de zaga mais jovem e mais veloz. O que o Vasco não pode acontecer nesse jogo é o Léo perder os duelos para o Pedro. O Léo é meio que mole nesses duelos contra centroavante. Então ele precisa ser duro, ser firme nesses duelos contra o Pedro, contra qualquer jogador do Flamengo. Não dar espaço, não ceder espaço. Tem que ser zagueiro carniceiro nesse jogo, cara. Vasco e Flamengo é jogo para zagueiro carniceiro, cara. E o Flamengo é um ataque de muita velocidade, então o Vasco vai precisar dessa recomposição também de velocidade. E aí a peça certa no meio de campo é o Juan Esforza. O Juan Esforza é a peça certa no time do Vasco no meio de campo. Teremos um duelo para ver quem vai ser titular como o segundo homem de meio de campo do Vasco. Aí temos as possibilidades do Galdames, que vem sendo titular, mas eu acho assim, o Álvaro deve ter visto o jogo do Galdames contra o Fortaleza, deve ter ficado horrorizado. Pode ser que nos treinamentos ele mude a visão dele sobre o jogador. E aí tem o Hugo Moura como opção também, é um cara de mais pegada, e aí você teria 2 volantes de mais pegada com o Hugo Moura e Esforza. O Galdames não marca ninguém no meio de campo. Ou você colocaria o Matheus Carvalho, que é um cara muito esforçado também, sabe jogar com a bola nos pés. Se fosse eu teria como opção primeiro o Hugo Moura, depois o Matheus Carvalho, e acho até que o Praxedes, com um novo treinador,
pode ganhar uma nova sobrevida no time do Vasco. Não seria surpresa também se ele estiver duelando por essa vaga de titular. O problema é que você colocando 2 volantes canhotos, você tem 2 canhotos para fazer a saída de bola. Tem técnico que não gosta, tem técnico que prefere um canhoto e um destro, ou 2 destros. Essa é a posição mais enigmática para quem vai começar o jogo. E no trio de frente, de meio campistas, deve ser o Payet, tentando jogar mais centralizado, com menos obrigação na hora de marcar. O David é aberto pelo lado esquerdo, o Adson aberto pelo lado direito, criando desconforto para a defesa do Flamengo. Você tem que criar isso. O Flamengo é um time que marca e, na minha visão, muitas das vezes deixa espaços para contra-ataques. E aí você tem que ter esses jogadores de força, de velocidade e com bom poder de finalização. Ou finalizar direto para o gol, ou fazer o último passe para o Verratti. E o Verratti vai ser o centroavante no comando de ataque. O Vasco, na hora de marcar, com essa formação aqui, marcaria no 4-4-2, né? Marcaria o Payet e o Verratti mais na frente, com menos obrigação. E marcaria o David aqui, nesse ajuste de marcação, esforço. O outro volante, que vai estar ao lado deles, o Adson. E aí, Puma, João Vitor, Léo, Piton e Léo Jardim. Se ele for jogar com 3 zagueiros, ele vai ter que sacar ou o David ou o Adson. Sacaria um dos dois e colocaria o Maicon aqui para fechar a trinca de zaga. Adiantaria os laterais como alas. E seria isso, cara. Basicamente é isso. E escolher quem vai ser o jogador que vai jogar ao lado do Juan Esforza. Em relação ao Felipe Coutinho, saiu uma notícia hoje no Trivela que Vasco e Felipe Coutinho já acertaram os últimos detalhes referentes a tempo de contrato e valores salariais. Como esperado, o jogador aceitou uma boa redução dos seus vencimentos para fechar o contrato com o Cruz Maltino, clube que o revelou para o futebol profissional em 2009. Ou seja, a situação entre as partes está pelo famigerado só falta assinar. Só falta de fato assinar o contrato Coutinho com o Vasco. Que também na notícia diz que o Vasco e a 777 trabalharam em conjunto para acertar essa contratação do Felipe Coutinho. Será unanimidade a contratação dele. Coutinho já está no Rio de Janeiro e tudo mais. Só o que falta para a assinatura do contrato é a rescisão do Felipe Coutinho com o Aston Villa da Inglaterra. Coutinho rescindindo com o Aston Villa, na hora ele assina o contrato e novo jogador do Vasco, será anunciado pelo Cruz Maltino oficialmente. Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje. Se vocês curtiram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Grande abração do Francesco, nós fui!